Quem é você? Meu nome é Ovidio Gasparetto, sou casado em segundas núpcias com Cíntia Palmeira Greisinger, uma moça que nasceu em Belém do Pará, onde eu a conheci, nos 33 anos que eu por lá passei. Tenho 3 filhos do meu primeiro casamento, que são o mais velho, Gabriel da Silveira Gasparetto, o segundo é o Ovidio da Silveira Gasparetto, a minha filha é a caçula, Helena da Silveira Gasparetto. Nasci no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Aos 3 meses de idade, meus avós maternos foram me buscar no Rio de Janeiro, porque mamãe estava muito doente. Naquela época ainda havia serviço ferroviário. Tomaram o trem no Rio de Janeiro e desceram em Teixeira Soares, a 15 quilômetros da fazenda dos meus avós. De lá nós fomos de carroça até a fazenda deles, não esquecendo que eu tinha 3 meses de idade. Os anos foram passando e lá fiquei 6 anos, num lugar que não tinha farmácia, não tinha médico. A minha memória chega apenas até os 4 anos de idade. E me lembro que o vovó me dizia que, alguns dias depois que eu havia chegado, o rato havia comido a minha chupeta. Aí, a partir de então, eu descobri que o dedo polegar de qualquer uma das mãos servia de uma chupeta artificial. Fui criado com leite de vaca e um leite em pó que havia na época chamado Draico, que eu me recordo muito, até do formato da lata, das letras e tal. Ali por volta dos 6 anos e pouco, meus avós me devolveram aos meus pais no Rio. Como minha mãe era uma pessoa muito doente, e foi doente a vida toda, me puseram no colégio interno no São Bento, lá na ilha de Paquetá. Por algum motivo que eu não me lembro, de lá meus pais me tiraram e puseram semi-interno no São Bento da cidade, que ficava próximo ao local onde ele trabalhava. Ele me levava de manhã quando ele ia para o trabalho e me apanhava de tarde quando ele voltava para casa. Num certo momento, meus avós, que eram os meus xodós, eram tudo para mim, eram pai, mãe, Deus na terra, infelizmente não tiveram vida longa, tiveram uma morte muito triste de câncer, os dois. Primeiro meu avô, em 1940, quando ele chamou meu pai e disse: olha, Nilo, você trabalha para uma empresa, eu tenho uma série de propriedades, eu não vou poder tocar porque eu estou condenado, não vou viver 6 meses, eu queria que você saísse e viesse cuidar daquilo para nós. Meu pai tomou essa decisão, pediu a demissão naquela empresa e mudou-se para Ponta Grossa. Ao fazer isto, ele me colocou no Colégio São Bento de São Paulo. Por algum motivo qualquer, na época, eu me incompatibilizei muito com os padres beneditinos, que eram os padres que cuidavam do colégio. 95% dos professores eram padres beneditinos. Eu era muito moleque e fiquei muito aborrecido com algum... Eu vou pular esses detalhes para poder ter tempo de chegar próximo à idade que eu tenho hoje. O fato é que eu comecei a desrespeitar todas as normas de disciplina dos padres beneditinos. E à medida que eu ia desrespeitando, eles iam me punindo. Primeiro me puniram com perda da mesada aos domingos. Depois me puniram que não podia sair porque os alunos saíam aos domingos, tinha um tutor que vinha buscar para sair com eles e tal. Depois, por último, me puniram que não podia mais nadar na piscina que o colégio tinha. Bom, e eu ia cada vez mais me revoltando, havia uma rebelião dentro de mim aí.
Eu tinha 11 anos, 11, 12 anos, não me conformava com aquele tratamento. E eles chamaram meus pais, e vieram de Ponta Grossa, em meados de 1941. E disseram, olha, os senhores têm que... Contaram a minha história para eles, da forma como eles viam. É melhor os senhores tirarem seu filho daqui, porque senão nós vamos ter que solicitar os senhores retirarem ele. Nós preferimos que os senhores espontaneamente levem ele para um outro colégio. Dito e feito, meus pais me trouxeram para Curitiba. Meu pai descobriu que ele tinha um primo, irmão marista. Combinou e ele conseguiu um lugar para mim no internato do Colégio Paranaense. Era conhecido como seminário. No Batel, existe até hoje o prédio, existe até hoje o colégio lá. De meados de 1941 a 43, eu fiquei lá, completei o ginásio. No primeiro semestre que eu passei lá, que foi o segundo semestre de 1941, eu era o recordista de último da classe. Fui o último da classe todas as semanas até o fim do ano. Tinha o cartão azul. Não era cartão vermelho, era cartão vermelho, por sinal, que não era vermelho, era rosa, era o excelente, era o melhor. Por alguma dessas ironias do destino, quando começou o ano de 1942, eu passei a ser um dos primeiros alunos da classe. Não sei porquê, eu acho que me ambientei, fui tratado como gente. Os irmãos maristas começaram a gostar de mim, eu comecei a gostar deles. E assim eu passei, completei o ginásio naquele colégio. Aí meus pais disseram, bom, vamos fazer ele se educar um pouco mais, e me levaram para o Colégio Arquidiocesano dos Irmãos Maristas em São Paulo. Lá é que eu me projetei como uma liderança estudantil da época, das formas em que o destino vai levando você. Primeiro ano, nenhum daqueles irmãos maristas, nenhum daqueles professores me conhecia. Eu morava numa pensão na frente, bem na frente do colégio. Eles precisavam de um aluno para discursar no 7 de setembro. O aluno que costumava ser o orador deles estava doente, não podia, não tinham nenhum outro. Eu era um transferido de outro colégio, eles não conheciam. E o reitor chegou para mim e disse, meu filho, eu preciso de um orador para o dia 7 de setembro. Você já fez algum discurso? Eu digo, já. Nunca havia feito nenhum discurso na vida. Então vamos fazer. Mas isso me lembrava, essa minha ousadia, foi porque lá atrás, eu vou fazer uma pequena digressão, lá atrás no internato do Colégio Paranaense, quando eu estava naquele segundo ano que comecei a melhorar, eu estava rindo muito de um colega que estava lendo um trecho de português para o professor. Eu digo, mas comentava com o companheiro do lado, mas como ele lê mal. O irmão marista, o professor, ouviu, disse, o vídeo, você não pode falar. Se você está comentando o que ele está lendo, ele vai deixar de ler, eu vou trazer você para cá. E você é que vai ler. Se você cometer um erro, eu vou lhe dar um castigo pesado. Eu sempre tive dom para português. Oral ou escrito. Era inato. Não é um talento inato, que não é mérito nenhum meu. E lá fui eu ler o trecho e ele ficou muito admirado, surpreso, gostou. A partir daí eu fui eleito o leitor oficial do colégio. O que é isso? No café da manhã e no almoço, os alunos internos, que éramos na época uns 100, 150 por aí, não podiam falar. Tinham que ouvir a leitura de um livro escolhido pelos irmãos maristas, lido de um púlpito, de uma tribuna,
pelo aluno que eles achassem que tinha condições de leitura para poder ler bem, de uma forma compreensível e que tivesse uma voz que atingisse todo o ambiente. E me colocaram para ser o leitor. Por causa disso, volto agora então ao arquidiocesano, eu me senti à vontade para me expressar em público. Quando ele perguntou se eu havia feito algum discurso, eu acedi, disse, não, eu já fiz, sem nunca ter feito. Bom, foi outro sucesso. A partir daí, ele me escolheu para ser um dos atores do teatro do colégio. Eu fui tão bem como ator que eu acabei no outro ano, no segundo ano do arquidiocesano, sendo o chefe do setor de teatro do colégio. Eu saía sozinho até a casa do teatral. A casa teatral que existia em São Paulo, deve existir até hoje, tinha toda a sorte de vestimentas da Idade Média, do século anterior, para que pudesse ser vestida pelos atores que representassem as peças da época, etc, etc, etc. Quando foi o último ano, eu sofri um seríssimo acidente. Fui atropelado em junho por um automóvel que vinha na contramão à noite, me derrubou, passou por cima de mim, eu quase morri, vou ser bem rápido. Meu rim esquerdo partiu em 3 partes, eu fui sozinho para o Hospital das Clínicas, não tinha nenhum parente em São Paulo. E lá no Hospital das Clínicas, eu fiquei 3 dias e 3 noites urinando sangue. Quem sentiu falta de mim era meu companheiro de pensão, que por uma dessas graças divinas, era um médico e era da mesma cidade que eu, de Ponta Grossa. Quando ele viu que o Ovídio, aquele menino, na época eu tinha 15 anos, não havia aparecido, não era farrista nem nada, não era a idade para não estar de volta à noite em casa, ele atinou ao pátio do colégio, que é onde se reúnem todos os casos de doenças, de desastres, de acidentes. E lá ele me encontrou, viu o meu nome no registro, foi lá para o Hospital das Clínicas, fez um fuzuê no hospital. No dia seguinte fizeram uma radiografia, constataram a gravidade do fato, fui operado. 20 dias depois eu estava caçando a fazenda dos meus avós. Bom, terminei o ano, me formei e fui fazer o exame para a Faculdade de Direito. Entrei no primeiro ano do vestibular. Foi um dos 30 primeiros, em mais de 400 alunos, apesar de eu ter feito o científico, de ter perdido muito tempo com a minha recuperação do acidente e tudo mais. Me formei em Direito e, ávido para trabalhar, no último ano, penúltimo ano, eu resolvi estudar à noite e fui fazer um cursinho de comércio no Senac, fiz outro curso de italiano, outro dia, e cada dia da semana eu tinha uma especialidade que eu me preparava, estudava inglês também, e fui começar a vender a madeira para o meu pai. Lá chegavam os vagões lá no Jaguaré, que era o entreposto que havia, abriu o escritório da empresa em São Paulo, etc, etc. Eu fui evoluindo até que... Vídeo, interrompendo um pouquinho. Diga. Você procurou estudar Direito por si próprio ou você já tinha uma tendência, desde garoto, para esse estudo? Veja bem, eu sempre quis aprender qualquer coisa. Sempre fui um curioso de tudo que eu pudesse pegar para mim. Mas muito pobre em ciências científicas, física, matemática, a não ser a matemática financeira, essa eu gosto. Mas a matemática de alto coturno, aquela dos grandes mestres em matemática, não, e nem física, nem química, era mal nisso. Eu me dava muito bem com línguas. E acabei evoluindo, montei o escritório para os meus pais e me formei. E aí eles disseram, venha para
Ponta Grossa, porque seu pai precisa de você aqui na empresa, a empresa não está muito bem, etc. E eu queria seguir a carreira diplomática. Meu sonho era a diplomacia. Aí minha mãe e meu pai disseram, não faça isso, meu filho, nós estamos trabalhando para você e para sua irmã, você vai nos abandonar. Aquela conversa de pai e mãe que querem traçar o futuro de seus filhos. Tinha 22 anos de formar, quando me formei, então fica ali. Havia ganho sem competição alguma, uma bolsa de Rotary para eu escolher o país que eu quisesse para estudar durante um ano numa universidade. Eu havia escolhido a Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, em Ciência de Direito e Diplomacia, e acabei desistindo, não fui, para poder atender meu pai e minha mãe e ver se eu ajudava a melhorar a empresa. Eu já tinha a prática que eu mesmo havia adquirido um pouquinho dela no comércio, mas não na administração. Mas eu sempre tive um dom inato para certas coisas e a administração de empresa era uma delas. Pus a situação da empresa do meu pai em ordem e vi que o negócio dele era um negócio muito rudimentar, muito elementar, muito primário, e resolvi mudar aquela história de derrubar pinheiro, serrar uma tábua, vender uma tábua, e fui me lançar a construir uma empresa modelo, uma fábrica modelo em Curitiba, no bairro do Atuba. Bom, não vou entrar em detalhes que vocês conhecem, já viram por fora aquele edifício há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Ela ficou pronta em 1966, levei 2 anos construindo aquela fábrica, no peito e na coragem. Um pouquinho de financiamento do Banco do Brasil, um pouquinho do BRDS, que foi fundado aqui no Paraná. Eu tinha um certo prestígio, que fui candidato político aqui e apoiei o governador Ney Braga, então eu pertencia àquela turma assim, quase que de cúpula da política paranaense, que me facilitou a obtenção de um empréstimo para ajudar a construção da fábrica. Aí houve uma seríssima divergência em família. A minha irmã casou, meu cunhado era médico e meu pai disse que ele tinha que trabalhar ao meu lado na sala, sem a mínima experiência. Não, mas ele vai examinar a saúde dos nossos empregados. Bom, aí começou um atrito entre eu e meu pai e minha mãe, que, por razões que não vem ao caso nesse depoimento, eu fiquei muito magoado e para onde eu devo ir para poder construir uma nova vida. Houve um momento que era eu que cuidava de toda aquela parte da indústria. Meu pai gostava muito de fazendas e ficava com as fazendas de gado, que era só fazenda de gado, ele não tinha plantação de nada assim que fosse economicamente considerável. E o que aconteceu? Como eu não quis concordar com uma série de imposições que quiseram me fazer para eu aceitar meu cunhado, um belo dia eu ia trabalhar sábados lá na indústria, no Atuba. Eu recebo uma carta do advogado dizendo que era para eu entregar a direção da empresa para eles. Eles, papai, mamãe, minha irmã e meu cunhado. Eu entreguei na hora. Fui para casa, desempregado, sem ter um centavo que eu recebesse dali, com uma mulher e 3 filhos. Bom, era fim de ano, dezembro, deixa passar, dezembro, em janeiro, eu comecei a ter contato com as empresas que haviam se impressionado com a nossa indústria e com o produto que nós fabricávamos, que nós somos os pioneiros no Paraná para a construção de produtos manufaturados de madeira, molduras,
portas, peças avulsas de mobiliário, assoalhos, lambris com madeira estufada, com madeira com controle de umidade, coisa que ninguém havia feito até então no Paraná. Com máquinas modernas que eu havia importado da Suécia, da Alemanha, e eu fui procurar essas empresas e fui ser um representante, um corretor de vendas para várias dessas empresas, e comecei a ganhar uma comissão e ganhei um dinheirão. Eu ganhava naquela época 15, 20 mil dólares por mês de comissão, o que era apreciável se você considerar 1967. Eu disse, pô, vou montar uma fábrica. Eu fui ao Paraguai 3, 4 vezes, porque era moda na época os madeireiros irem montar empresas no Paraguai. Eu fui 3, 4 vezes e descobri que para eu ter uma empresa de sucesso no Paraguai, eu teria que me associar a um general ou a um militar da alta cúpula, de alta patente. E nunca consegui desenvolver a tecnologia dessa forma rasteira, grudenta, viscosa, de você fazer negócio assim, com esse tipo de relacionamento. Desisti do Paraguai. Bom, tem aqui, tem a Amazônia, então vamos lá para a Amazônia. E fui para a Amazônia, e vamos encurtar a história toda. Fui para lá de peito e coragem e montei uma indústria similar a esta de Curitiba, não tão portentosa, não tão bonita, não tão vistosa, porque o dinheiro era muito curto para poder montar sozinha, sem nenhum recurso de fora, a não ser aquelas comissões que eu ganhava, porque não tinha patrimônio, não tinha ordenado de pai e mãe, de família. E lá passei 33 anos. Nesses 33 anos, eu aprendi uma barbaridade sobre a Amazônia, sobre o Brasil e sobre o mundo. Porque eu acabei sendo presidente do Sindicato de Produtores de Madeira, acabei sendo um líder da proteção ambiental na Amazônia, conhecido em toda a Amazônia, respeitado pelos professores das universidades. Escrevi muitos trabalhos nos congressos de madeira, e acabei sendo escolhido pela classe madeireira de toda a Amazônia, e fui durante 10 ou 11 anos assessor especial do Itamaraty nas reuniões internacionais da ITTTO, a International Tropical Timber Organization, Organização Internacional de Madeiras Tropicais, que se reunia 2 vezes por ano entre os países que compunham essa organização, que eram 60 e tantos lá. Cada ano em 2 países diferentes, um país de produtor, um país de consumidor. Assim eu fiquei nesses 10 anos viajando pelo mundo inteiro, discutindo, debatendo. Fui convidado a debater com a Greenpeace, com o WWF, na Organização Mundial do Comércio. Fiz uma palestra trilingüe nas Torres Gêmeas, que foram depois destruídas por aquele atentado, numa palestra internacional sobre exposição dos problemas ambientais de madeireiros da Amazônia. E assim eu aprendi a falar alguns idiomas. O inglês era fundamental. Eu aprendi a falar fluentemente desde os meus 40 anos de idade e tal. O espanhol eu havia aprendido quando era estudante em São Paulo, porque um dos meus amigos da época era um argentino. Então era fácil eu aprender o espanhol de espanhol, não o espanhol portunhol do brasileiro. Depois eu fui me aperfeiçoar em francês e italiano. E tive a oportunidade de conhecer inúmeros países do mundo. Ao Japão eu fui 11 vezes. Cada vez fui no começo para promulgar, para
fazer a penetração dos produtos da minha empresa no Japão e depois convocado pelas organizações madeireiras da Amazônia para representar a indústria nessas reuniões da Organização Internacional de Madeiras Tropicais, porque obrigatoriamente uma reunião por ano era feita na cidade de Yokohama, no Japão. Aí veio aquela crise de combustíveis e veio aquela crise de ambiental. Eu não trabalhava com madeira com madeira bruta, com tábuas. Eu trabalhava com o produto mais evoluído possível dentro dos produtos manufaturados de madeira. Foi a primeira empresa que começou a reflorestar na Amazônia. A primeira, número 1, que teve projeto florestal aprovado na época pelo IBAMA. Mas ela tinha um nome que foi a sua sentença de morte. O nome da minha empresa era Amazonex. Então, revelava que era uma indústria madeireira da Amazônia. E houve uma resistência mundial tão grande aos produtos da minha empresa que eu fiquei realmente deprimido, desanimado. Pelo nome apenas? Hein? Sim. Pelo nome apenas? Amazonex, eu não lembro. A Amazonex Industrial Exportadora S.A. E eu tive que fechar a indústria. Fechei, liquidei o que pude, ainda tenho muita coisa que continua lá, porque não é fácil você, com patrimônio na Amazônia florestal, que ninguém mais quer, por causa dos problemas ambientais que existem. A floresta foi expropriada, e eu estou na justiça faz 15 anos, para pelo menos ver se recebo alguma coisa dessa floresta, que não era pouca, eram 45 mil hectares, corresponderia isso a uns 24, 25 mil alqueires paranaenses, de floresta fechada. E resolvi voltar para Curitiba, vim para cá no final de 2004, e comecei a retornar aos meus velhos amigos que estão aqui, amigos daquela época da década de 60, o João Cândido e o Helmut Kampmann, e outros queridos que já foram. E agora eu fico à disposição de vocês para as perguntas que queiram fazer. Quer fazer uma parada ou vamos... Vocês é que sabem. Hein? Você não falou nada sobre a tua experiência política aqui no Paraná, na época do Ney Braga, e a tua decepção com ele, né? Realmente eu não quis fazer na minha exposição nenhuma observação que pudesse trazer a crítica a pessoas que não existem mais. Mas vamos lá. Eu, com a idade de 25 anos, fui eleito presidente da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. Quando eu voltei para cá em 2004, 2005, 2006, eu ainda tinha o João Pedro Mazzini, que foi deputado federal, constituinte aqui pelo Paraná, que foi que foi o meu mais antigo dos grandes amigos, porque nós éramos amigos desde 1944, e eu fui presidente da Associação Comercial de Ponta Grossa de 1956 a 1960, 2 mandatos, e ele foi meu consultor jurídico. Eu inaugurei o departamento jurídico da Associação Comercial. Bom, meu nome começou a se projetar dentro de Ponta Grossa. Aí por que você não quer ser candidato a prefeito? 26 anos. Não tinha a mínima intenção de política, mas os fados me empurraram para ser candidato a prefeito de Ponta Grossa. Na maior ingenuidade e pureza de alma. E há poucos anos atrás, antes de falecer, o João Pedro, que passou a ser político durante muitos anos, disse: Ovídio, você teria ganho fácil a eleição se você gastasse um pouquinho de dinheiro. Eu era tão idealista e tão ingênuo que eu não concebia isso naquela época, com 25 anos. Bom, perdi a eleição,
mas uma eleição bonita de debate com algumas pessoas que eram famosas na cidade, que você tinha então, era uma espécie assim, o Juca Hoffmann era uma espécie de Lula da época, é uma má comparação, mas era o grande líder do lado da esquerda, né, populista, e eu da direita. Naquela época era livre você fazer debates pelo rádio, então você tinha, desde que você tivesse ou condição de pagar, ou ser convidado pela emissora, você falava o tempo que quisesse lá e tal, ele falava do outro lado e assim ia. Bom, aí quando eu comecei a decidir construir a indústria em Curitiba, quando terminei a construção da indústria, antes de me mudar para Curitiba, Ney Braga era prefeito de Curitiba. Eu não conhecia Ney Braga, mas eu participava da campanha política do Juarez Távora, porque eu era do PDC, Partido Democrata Cristão, fazia comícios com o Juarez Távora pelo Paraná, fazia comícios lá em Curitiba, a turma do Lupião corria atrás de nós aí para não deixar nós fazermos comício lá na Praça Tiradentes, e era aquela correria de estudante fugindo da polícia do governador, aquela coisa toda. Mas eu ainda morava em Ponta Grossa e comecei, o Ney Braga era do PDC, eu achei que ele era simpático, o nome dele era bem cotado, uma pessoa respeitada, e eu trabalhei muito por ele em Ponta Grossa. E o Ney Braga, que não me conhecia e que não tinha nenhuma organização eleitoral em Ponta Grossa, se surpreendeu com a votação que ele teve em Ponta Grossa, com o meu trabalho, fruto do meu trabalho, dos meus eleitores, provavelmente, e também dele próprio, espontaneamente, e acabou me convidando a ser candidato a deputado estadual. Aí se repetiu o mesmo fato da minha ingenuidade com relação à candidatura à prefeitura de Ponta Grossa, o ingênuo que não gasta dinheiro, além do que não tinha dinheiro, meus pais não queriam. Não aprovavam em momento nenhum que eu fosse político, porque isso ia prejudicar os interesses deles, nas empresas dele, tomar o tempo que eu me dedicava à empresa para a política. Nessa época eu estava construindo a fábrica aqui em Curitiba. Aí vem a sua pergunta. Quando eu consegui um financiamento do BRDS, né, Banco Regional de Desenvolvimento. Não foi o BADEP, era o Banco do Estado. Era o Banco Regional, foi Montesista até hoje. Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Paraná. Sim, senhor. O primeiro presidente faleceu há pouco tempo atrás, Rispa, não? Schmitter. Bom, com isso, consegui um primeiro empréstimo, e como sempre ocorre com essas organizações financeiras públicas, você tem que pôr uma placa dizendo que aquela obra tem um apoio, é financiada pela empresa tal, assim. Eu pus a placa lá. Mas a placa dizia assim, obra financiada pelo BRDS. Não era verdade. Eu quero te corrigir, Gasparetto, porque você misturou a estação, é do BADEP. Você pôs essa placa do BADEP porque eu também pus a placa do BADEP da minha empresa. Bom, veja bem, o título BADEP ou BRDS, Banco, o que for, não vai invalidar o que eu vou contar agora. Vamos dizer que seja o BADEP. Sim. A placa lá do BADEP, está obra financiada pelo BADEP. Mas não era verdade, o BADEP financiou daquela obra uns 7 ou 8%, porque era uma obra gigantesca. O Banco do Brasil havia financiado uns 8 ou 10%. O resto era recursos próprios vindo da inflação na época. Eu ia surfando com a inflação. Eu comprava os materiais com antecedência, pois eles subiam de preço, a madeira era vendida também, subia de preço, das serrarias que meu pai tinha, e a gente ia levando.
Então o que é que eu fiz naquela placa? Mandei o pintor chegar na placa e dizer assim, acrescentei à placa a seguinte frase: recursos para a construção desta obra. BADEP, 9%, não me lembro dos valores exatos, né? Banco do Brasil, 11%, dá 20%. Recursos próprios, 80%. E deixei lá a placa. Como era um entroncamento, e obrigatoriamente quem ia a Curitiba passava por ali, e naquela época era muito comum ir de automóvel a Curitiba, a São Paulo e não de avião, o Ney Braga estava viajando de automóvel uma vez para lá. E achou uma maravilha aquela construção enorme que ela tinha, acho que uns 300 metros de comprimento, tinha 14 metros de altura, uma secção dela, e ele ficou olhando assim, mandou parar o cara, lá, aí vai mais para frente. Quando chegou na parte final, assim, tinha placa, aí ele olhou a placa. Filha da mãe! Esse vídeo não podia dizer uma coisa dessa, que o financiamento nosso era só 9%. Bom, aí eu recebo a visita de quem? Eu ainda morava em Ponta Grossa. Afonso Camargo, que era a sombra do Ney. O Afonso disse: seu vídeo, o Ney quer que você apague aquilo lá. Eu não vou apagar, aquilo é verdade. Ele quer que eu apague? Ele me deu os recursos para completar e se tornar coerente aquela frase que está ali. Ah, não pode. Bom, aí veio a eleição para deputado estadual. Eu fui primeiro suplente e ele mandou cortar meus votos. Na contagem do tribunal, naquela época acontecia isso. Eu era presidente do diretório do PDC em Ponta Grossa. O Ney mandou o Afonso Camargo lá para me destituir da presidência do PDC. Há 4 anos atrás, quando eu fui homenageado numa homenagem que até me constrangeu, e tão linda, lá em Ponta Grossa, pela Associação Comercial e Industrial, escreveram um histórico da Associação Comercial, etc. Tem 2 fases a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa: antes do Ovídio Gasparetto e depois do Ovídio Gasparetto. E eu tenho uma cópia desse livro lá em casa. Depois me colocaram como cidadão honorário de Ponta Grossa, tá, babá. Mas o que aconteceu? Nessa homenagem a qual estava presente o Álvaro Dias, estava presente o prefeito de Ponta Grossa, que eu não me lembro quem é agora, mas foi prefeito 3, 4 vezes lá. Estava Rosa? Também o Afonso Camargo. O Rosas? Não era o Eurico Batista Rosa, não era agora, mais recente. Isso foi agora, em 2008, 2009, 2010. Estava o Afonso Camargo, que sempre teve boa votação em Ponta Grossa. E, senhora Ovídio, você tem que falar um pouquinho aí. Bom, vamos voltar, só para completar, uma coisa se liga com a outra, eu não perdi a meada. Ele mandou, Ney Braga, mandou o Afonso Camargo a Ponta Grossa para me destituir da presidência do Diretório Municipal do PDC. Nós fizemos uma reunião ali onde era, na época, a Câmara Municipal de Ponta Grossa, que não é mais ali, não me lembro lá, bem na parte alta da cidade de Ponta Grossa. Entupida de gente, com gente em pé. Aí levanta o Afonso e faz a explicação dele, a exposição dele, as justificativas dele a mando do governador Ney Braga, para que eu não fosse mais o presidente do diretório, blá, 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 e eu fui anotando as coisas que eu achava importantes que ele havia dito. Em um certo momento eu me voltei para ele e falei: terminou? Não terminou? Conclua que depois é a minha vez. Quando ele terminou, eu disse: olha,
Você falou aí, sei lá, 15, 20 minutos. Eu vou falar 5. Isto aqui não é assim, como você está afirmando, isso não é assim, isso não é assim. Agora o que interessa é o seguinte: você veio aqui para me destituir. Todo esse pessoal que está aqui, ou é do PDC, ou é a maioria, é a meu favor. Então eu gostaria que eles respondessem se eu devo continuar na presidência do diretório ou devo sair. Todo mundo se levantou e foi uma ovação geral. Mas demorada. Aquelas que de vez em quando você vê acontecer de homenagem a certas pessoas que emocionam você e você fica comovido com isso. O Afonso ficou muito sem jeito. Foi embora. Agora, há 4, 5 anos atrás, quando eu fui agradecer a homenagem, me fizeram a mesma pergunta: conte alguma coisa do seu passado político. Eu disse: olha, o meu passado político é o seguinte, eu quero dizer a vocês que quando eu fui presidente da Associação Comercial de Ponta Grossa, eu era uma criança de 25 anos. E assim eram os meus companheiros também. Nós apenas fomos um embrião. Desse embrião nasceu uma criança e nasceu o adulto, que é a associação de hoje. Nós não temos mérito nenhum. Nós somos a semente, o embrião. Nada mais do que isso. E a minha incursão à vida política foi muito decepcionante. Inclusive decepcionante por perseguições que não valem a pena eu trazer de volta aqui, as quais o meu prezado amigo Afonso Camargo presenciou. Só isso. O vídeo, você tem brevet de piloto? Não tem? Não. Mas você tem Tenho de navegador de oceano. Você tem uma história muito, se disse até cômica, mas foi uma trajetória quando você comprou um avião nos Estados Unidos, bimotor, e passou uma fase meio traumática, talvez, no percurso. É verdade. É verdade. Por que foi comprado esse avião? Era a pré-revolução brasileira aí de 64. Isso foi em 62, 63, qualquer coisa assim. Eu comprei pensando na família, pai, mãe, irmã, cunhado, minha mulher e meus filhos. Tinha um avião monomotor e fui comprar esse outro. A soma dos dois dava o total de passageiros, de familiares para saírem do Brasil no caso de emergência. Ficava eu aqui. Bom, então resolvi uma aventura de ir com o meu piloto a Wichita, em Kansas, receber o avião e trazê-lo para o Brasil. E fomos. Minha primeira mulher foi comigo. Ela era muito aventureira, muito corajosa, muito disposta a enfrentar qualquer coisa. Era uma aventura, ela estava lá. Tomamos o avião e viemos. Líbio era o piloto. Fui encontrá-lo posteriormente como piloto do governo do estado do Pará. Comigo, veja como esse mundo é. Durante anos ele foi o piloto dos governadores do estado do Pará. A última vez que eu falei com ele faz uns 10 anos, depois disso não vi mais. Bom, viemos. Primeira escala nossa foi em Tallahassee, que é a capital do estado da Flórida. A segunda foi de uma ilhazinha no Caribe, South Caicos. A terceira foi da grande aventura, Cayenne. O que aconteceu em Cayenne? Nós descemos em Cayenne e o avião ficou estacionado ao lado de um avião da FAB, um DC-3 da FAB. Bom, fomos para um hotel, permanecemos lá no hotel. Nós tínhamos que viajar no dia seguinte. Aí veio um temporal danado.
Eu, quando saí do nosso avião, fechamos aí para pegar uma condução para ir para o centro da cidade, eu observei que tinha os mecânicos consertando o DC-3 da FAB, né? Não dei a mínima atenção a isso. Fomos para a cidade e caiu uma tempestade e não se podia viajar. E passou o prazo da polícia aduaneira e de imigração francesa, da Guiana Francesa, de nós sairmos de lá. Venceu o prazo. Bom, nesses lugares, aí não sei ainda hoje, vou falar daquela época. Digo da África, onde eu estive várias vezes, em alguns países da África, que precisa ter muito cuidado, porque senão eles te deixam nu na rua. Negaram a autorização para sair de Cayenne. Como é que nós vamos fazer? Nós somos 3 pessoas. Nós descemos aqui legalmente, ficamos aqui, não podemos sair porque é proibido decolar por causa do mau tempo. Bom, aí começa aquelas demarches com as autoridades locais, de corrupção, de dar um jeitinho para cá, dar um jeitinho para lá. A moda brasileira, assim, como era no Paraguai, quando eu fui lá as várias vezes, você tinha que ter uma autorização para poder voltar. Bom, vamos passar por cima dessas dificuldades burocráticas e burocráticas entre aspas, e vamos dizer que já conseguimos autorização, entramos no avião, vamos para o Brasil. Próxima etapa de Cayenne, Belém do Pará. O Líbio decola, encontramos um toró pela frente. Ele era muito precavido, prudente, e lá em cima quem manda é ele. Esse Torovídeo não dá para ir. Não quero arriscar. Vamos voltar para Cayenne. Voltamos para Cayenne. Foi a repetição do mesmo problema, do mesmo drama de burocracia, de não sei o que, de favores para lá e para cá. Aí encontramos um cidadão que, por um motivo qualquer, ele tinha um negócio de pesca de camarão na costa da Guiana Francesa, com o Amapá, e ele tinha muito relacionamento com brasileiros e tal, facilitou nossa viagem. 2 dias depois pegamos o avião e vamos voar para o Brasil. Vamos voar para o Brasil. Entramos no avião. 1 hora depois, mais ou menos, 1h30 depois de decolar, eu começo a olhar o tempo feio, nublado, muita turbulência. Eu olhei para a asa do meu lado e notei que todos os parafusos da asa estavam sem a tinta. Todos eles, parafusos Phillips. Teria lá uns mais de 100 parafusos daquele. Todos aqueles parafusos descobertos da tinta, quer dizer, haviam sido desparafusados, soltos, aberto a fuselagem da asa, e eu fiquei quieto, não falei para o piloto nem para minha mulher, senão seria volta para Cayenne outra vez? E eu fiquei pensando, bom, só existe uma explicação. O DC-3 Isso é um contrabando de drogas. Os caras da polícia, da FAB estavam ali consertando o avião deles, tá, com as ferramentas e tal. Então vem aqui, desparafusa o avião. Das duas, uma. Ou eles puseram drogas ali para serem retiradas em Belém quando nós descêssemos lá, ou eles foram ver se nós estávamos trazendo algum contrabando valioso ali dentro da asa. Não, bomba não é, não pode ser. Nenhuma razão de ser, pode ser uma bomba, um avião particular ali com 3 pessoas, uma mulher e 2 homens. Mas eu fiquei numa tensão danada até chegar em Belém, né?
Chegou em Belém, nós fizemos aquela parada, como já disse a vocês, aí, rápida na alfândega, até me surpreender, porque eu pensei que eles iam mandar descarregar o avião inteiro. Não havia nada do outro mundo, né? Eu acho que tinha uma televisão só. Naquela época não era tão grande a restrição que passou a existir alguns anos mais tarde. E viemos embora. Eu comentei com o meu piloto depois e chegamos a essa conclusão. Ele lá, quando chegou em Ponta Grossa, ele aliás, no Bacaxiri, ele frouxou os parafusos, olhou, não tinha nada lá dentro. Quer dizer, eles não colocaram nada lá dentro. E esse é o fato que preocupou lá em cima, no ar, né? Você não saber o que vai acontecer. Uma vistoria, realmente. Pois é, né? Esse foi um aspecto. Há vários outros aspectos que são extremamente interessantes das viagens ao Japão, né? Não sei se há tempo aí para uns 5 minutos. Eu estudei o Japão antes de ir para lá a primeira vez. Eu já havia ido muitos anos antes, como uma escala. Eu tinha sido convidado por uma entidade da capital da Malásia, de Kuala Lumpur, para fazer uma palestra sobre a indústria madeireira lá em Kuala Lumpur. E passei pelo Japão, fiquei 5 dias lá em Tóquio. Então agora, quando fui a primeira vez a negócio ao Japão, eu fui estudar um pouquinho do Japão, e aqui eu rendo minhas homenagens nesse depoimento e vou citar o meu amigo João Cândido, dentro dessa passagem pela Embaixada Brasileira em Tóquio. Eu fui muito bem assistido pela Embaixada Brasileira em Tóquio. Todos os funcionários da embaixada, embaixador, foram de uma dedicação, de um auxílio muito grande, porque eu cheguei lá, eu primeiro havia trocado com eles. Naquela época nós falávamos de teletipo, né? Que nós íamos visitar e tudo mais e tal, programar as visitas, o que é que nós vamos fazer, nosso produto é esse, assim, 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 dar uma descrição da empresa, dos seus produtos, para eles poderem organizar algumas visitas a potenciais compradores desses produtos, etc, etc. Foram todos extremamente atenciosos, muito cordiais e dedicados. Algumas vezes iam até comigo as empresas e tal, porque é extremamente difícil você andar em Tóquio, por mais que você seja poliglota, mas não fale japonês. Como um detalhe, no Japão a numeração das ruas não é sequencial. Ela é em relação à idade em que os prédios são construídos. O primeiro prédio construído no quarteirão é o número 1. O segundo prédio construído é o número 2, que pode ser no outro extremo do quarteirão, lá de lá. E não tem nome de ruas também. Tem nome de prédios. Os carteiros se orientam pelos prédios. Bom, então o que acontecia? Acontecia que cada vez que você vai visitar alguém, você por fax, não o teletipo, depois veio a fax, você está dizendo para uma empresa com a qual você já se comunicou lá do Brasil, dizendo que tal dia, tal hora você vai visitá-la, e eles concordam, confirmam, etc. Então, eles te mandam um mapa por fax, em japonês e em inglês, com o diagrama de como você chega lá, a linha de estrada de ferro, de metrô, a saída, o número da saída. Aí você vai para o lado direito, tem uma praça a tantas quadras, tem um prédio preto, branco, de vidro, torre alta, isso, aquilo, para te orientar, para você chegar lá no lugar. E volta e meia você se perde. E uma coisa que me surpreendeu muito em Tóquio, que é uma das 5 cidades mais populosas do mundo, é uma agitação
aquele é um formigueiro de gente, dia e noite. Você está perdido, pega um mapa para você ter uma orientação geográfica, não linguística, mas geográfica. E uma pessoa que passe por ali, que fale inglês, sabe que você está perdido, sabe que você não é japonês. Evidentemente. Então para e may I help you? Posso ajudá-lo? E você diz, olha, está aqui esse endereço aqui, não consigo encontrar. Ah, eu sei, é aqui pertinho, eu lhe levo lá. Isso já me aconteceu lá umas 6 ou 8 vezes no Japão. E uma noite, nós fomos recepcionados na Embaixada do Brasil em Tóquio. Eu e a minha empresa, cara, nós é eu. E comigo foram alguns companheiros da Organização Internacional de Madeiras Tropicais que estavam comigo lá e tal. Inclusive o Ivan Tomazelli, que hoje mora aqui em Curitiba, há muitos anos e tem a maior empresa de pesquisa florestal do Brasil, contagem de florestas, ele e o Joésio Siqueira. Esqueci o nome da empresa deles agora. Bem, chegamos lá na embaixada, eu olhei e digo, que um loiro lá, eu conheço esse loiro que está aí, João Cândido, o que é que você está fazendo aqui em Tóquio, João Cândido? Oh, o João Cândido estava lá com uma delegação do Paraná, junto com o representante do governador, que era de Londrina, né? Ela, vice-governadora, era do Belinati. Uma senhora bonita, né? Muito bonita. E eu tive esse grande prazer de ver o João Cândido lá, isso nos foi idos, recíproco. Nos idos de quando foi isso, meu Deus do céu? Isso foi lá por 1990, por aí. E eu e o João Cândido, nós éramos companheiros de Rotary em 1964, 68, por aí. Quer dizer, 20 e tantos anos depois, fomos nos encontrar em Tóquio. Para vocês verem como esse mundo é pequeno, né? No vídeo, você falou exatamente aquilo que eu gostaria nesse teu depoimento. Falou de empresa, falou de política, falou da associação comercial e você, no voluntariado, você é um rotariano. E sua passagem até hoje pelo Rotary, o que significa para você? Bom, eu acho que hoje no Paraná eu sou rotariano mais antigo, porque eu comecei em Rotary em 1956. O Lavo Carvalho, em Ponta Grossa, que foi me convidar para ser rotariano quando eu morava lá, recém-casado, me casei em 1954. No clube de Ponta Grossa eu fui ninguém. Fui um rotariano muito assíduo, muito presente. Me mudei para Curitiba. Em Curitiba eu fui no Rotary Club Centro, onde tive minhas melhores amizades, foram lá, o João Cândido, o falecido Luiz Orne, o Helmut conheci por intermédio do Luiz, e muitas outras pessoas, companheiros daquele clube, que ainda hoje temos o Hernani Cartacho. Eu fui primeiro secretário no Rotary Club de Curitiba, tive uma vivência muito boa com aquele clube, mas nós tínhamos uma dissidênciazinha lá numa ala que era meio rebelde com relação a certos rotarianos que eram os cardeais de Rotary, que tomavam conta da reunião o tempo todo, e absorvia-se o tempo do companheirismo naquelas reuniões, e nós nos rebelávamos contra isso. Mas foi um momento muito agradável. Eu fui diretor de protocolo de uma das convenções de Rotary no Paraná, gostei muito daquilo. De lá, quando eu fui para
Belém, eu fui rotariano no mesmo clube 32 anos, lá em Belém. Quando estava vindo para cá, o Luizinho Zório, antes de eu me mudar, 6 meses antes, ele já me inscreveu no Alto da Glória. E para lá eu voltei, onde fui presidente. E essa é o resumo da minha vida, com esse espectro que foi praticamente do meu nascimento até o dia de hoje. E dessa tua estadia em Curitiba, que você passou aqui, você tinha um hobby, e o hobby era o barco, a casa da praia e o barco. É verdade. Conte alguma coisa sobre isso. Quantos minutos eu tenho? 4. O meu grande hobby foi pescar, que meu avô me ensinou a pescar no rio Iapó. E continuei pescando no rio Iapó, no rio Fortaleza, na fazenda do meu pai, na fazenda dos meus avós, dos meus pais, dos meus avós. Quando me mudei para Curitiba, e depois que houve aquela separação no relacionamento com meus pais e meu cunhado e minha irmã, que por sinal faleceu anteontem, eu fui ao guardamento dele. Uma família linda que ele tem, de filhos e netos. Eu digo, bom, vou pescar no mar. E eu tinha um amigo aqui que me incentivou muito, que foi o Jaime Prosdócio, que vendia motor de polpa, vendia espingarda. Eu comprava muita espingarda dele para caçar na fazenda dos meus pais e meus avós. Então tínhamos um relacionamento muito bom, e eu comprava motor de polpa, e ele me disse, olha, vai fazer teu barco com fulano e tal, ele faz com uma quina em V para você navegar bem e tal. Era jejum ainda, mas comprei o primeiro barquinho lá, Corsário, foi o nome que eu dei para ele. Comecei a estudar navegação. Comprei vários livros em inglês sobre tempo, sobre maré, sobre mares, sobre o mar, comportamento do mar e tudo mais. Fiz o curso de... Como é que chama? Me esqueço agora o nome do curso. Tem até hoje a carteirinha dele lá. Ali onde é o SESIzinho, ali na Rua dos Chorões. Ali era ali que se fazia. Bom, eu... Mestre Arraes? Mestre Arraes, exatamente. Parabéns pela sua memória. E com isso, eu fui navegar de Caiobá. Tinha nosso destino era Currais, Parcéis, Itacolomi ou São Francisco. Era um raio relativamente curto para barquinho pequeno, motor de polpa, mas tinha a barra da saída de Caiobá, que era muito traiçoeira quando virava o vento para o vento sul e tal. E eu ia aprendendo, porque eu ficava observando o comportamento das ondas, estudava com o livro, aí sabia por que quebra a onda, qual é a sequência das ondas para você aproveitar, surfar a onda quando você está vindo com a onda de fora para dentro da baía. Quando é ao contrário, você tem que ir perpendicular à onda, ainda que ela arrebente, evitar que ela arrebente, mas se arrebentar você tem que acelerar ao máximo e ir em frente. E pesquei muito com o Luiz, e foi onde eu conheci o Helmut. Convidava o homem e saímos de madrugada daqui, o Luiz, o Helmut e eu, e íamos lá para a praia. E eu, com essa história de ter viajado muito para fora, eu tinha uma outra visão sobre como navegar. Eu já tinha a bússola, eu tinha sonar, eu tinha um equipamento de socorro a bordo, embora um barquinho pequeno, tinha um decálogo de precauções ali para todo mundo ler, etc, etc, como você vê nos aviões aí na frente, na poltrona na sua frente, você lê ali as precauções que você toma em caso de um acidente, babá. E uma vez nós estávamos indo para a pescaria em Currais e fechou a neblina.
Mas eu estava cansado de ir para lá, sabia qual era o tempo mais ou menos certo para ir, quantos minutos levava, qual era o ângulo de navegação para lá. E sabia também o barulho das ondas rebentando nas pedras da Ilha dos Currais. Eu levava também rádio transmissor a bordo, coisa que ninguém tinha. Me caçoavam de mim lá, que eu era cheio de isso, cheio daquilo, E fechou aquele tempo assim, você estava com o barquinho ali no meio do nada, em direção, vai bater, não vai bater. Eu digo, vamos parar aqui o barco. Não ouço nada? Não, a gente tem mais 2, 3 minutos para navegar. Aí você vai, chega lá na ilha, você já vê a ilha lá para cima. Tal. Me lembro que numa dessas, parece que o Elmo pescou um enorme peixe-galo lá uma ocasião. Essa foi uma das aventuras. Na volta, às vezes fechava o tempo, você sentia e encurtava a sua pescaria, para você não correr o risco de ter um problema maior. Depois eu fui para Belém e lá sim foi uma odisseia. Lá porque lá a barra era uma barra curva. E lá você tinha que ir conforme a maré. Cada 6 horas você podia entrar e sair. Havia o farol de Salinas. Você, para voltar, conforme o horário, você pegava o farol de frente e te cegava. Era um risco muito grande. E eu naveguei muito, nunca me aconteceu nada. Houve 2 ou 3 episódios também jocosos que me ocorreram lá, que eu não sei se eu tenho tempo, se não tiver, eu conto para vocês depois aí. E eu quero agradecer aqui a essa extraordinária iniciativa do meu amigo Renato Ribas, de deixar para a posteridade, quando nós não estivermos mais aqui, quantas pessoas vão ver esses CDs, esses discos, e vão conhecer muita coisa que se passava, muitos pensamentos, muitas histórias pessoais, familiares, de amizade, profissionais, desta época vivida que nós estamos vivendo. Muito